A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Nós chegamos na hora 12! A noiva está chegando! Você já parou para pensar que a gente vai realmente deixar essa cidade para sempre? Eu fico... Uau, cara! Vai ser muito bom, não é? Então deixa eu dizer, estamos na hora 12 e... algo veio ao meu coração. Antes de chegar aqui para estar com vocês, eu estava no meu quarto de hotel e algo me veio. Eu falei sobre multiplicação nas últimas 2 sessões. E... sabe, eu fiquei pensando em vocês nesta igreja. Porque, sabe, o pastor Rob e Linda são um dos casais mais fantásticos que eu conheci. E há algum tempo o Rob me disse, você pode vir gravar aqui sempre que quiser, pagaremos todas as despesas, apenas queremos a palavra de Deus avançando, Deus nos deu esse equipamento. Quantos ministros fariam isto? Sabe, sim, eu aplaudo vocês. E eu quero garantir que isto fique gravado nesta 12ª hora, porque, sabe... Nós, na verdade, estimamos, temos 4 caras em nossa equipe que são pastores auxiliares e ministramos a eles. E às vezes passamos até 40 minutos ministrando a eles porque sabemos que o papel de pastor é mais do que qualquer outro, pesado às vezes. E eu começo a engasgar de emoção porque eu amo pastores. Pastores passam por coisas que vocês nunca entenderiam. E você que está agora assistindo esse vídeo e tem a sua igreja local, eu te digo, você nunca conseguiria entender... E eu digo a esse pessoal, sabe, a primeira prioridade de um pastor é garantir a qualificação. E nós temos relação com mais de 10.000 igrejas. E centenas de milhares de pessoas receberão esse vídeo e tudo foi feito aqui nessa igreja. Vocês percebem que agora vocês tocaram? Estamos falando, sabe, de quase 1.000 igrejas na Austrália. Igrejas nos Estados Unidos, no Reino Unido. Vocês tocaram todas essas igrejas porque seus líderes disseram, queremos semear isto. Vocês são um povo do reino. De verdade, Rob, Linda Thompson, obrigado, não sei nem como agradecer. Obrigado. Isso mesmo, eu aplaudo vocês. Então eu quero garantir que isso fique gravado porque eu amo quando a mentalidade do reino é mostrada, sabe? Isso é um exemplo, queremos mostrar ao povo de Deus. Entendem o que eu digo, amém? Certo, é a hora 12, rapaz, isso é muito bom. Vá comigo para Romanos 14. Romanos 14, quantos sabem que nas últimas horas eu falei sobre edificar o reino, mas dividimos isso em 2 partes e a segunda seria o quê? Nossa influência pessoal, certo? Então agora vamos falar especificamente, embora já tenhamos falado disso na multiplicação, vamos falar especificamente da nossa influência pessoal. Estou lendo, seremos recompensados ou sofreremos perdas com relação à nossa influência na vida de outros. E isso não será resultado apenas dos nossos ministérios, mas também da nossa caminhada pessoal. Repitam, caminhada pessoal. A forma como vivemos e tratamos outros. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 10, na Nova Tradução Viva, mas vocês sabem como eu vivo e qual é o meu propósito na vida. Conhecem minha fé, por quanto tempo eu sofri, conhecem meu amor e minha paciente perseverança. Vocês veem como ele está apontando para o caráter dele, o que Deus desenvolveu em sua vida, a integridade pela qual ele vive, a natureza na qual ele vive e não só o seu ministério. Estão comigo? Se nós vemos pessoas como inferiores, as trataremos assim? Não consideraremos o que precisam, falaremos de cima para baixo? Eu vou dizer de novo. Se vemos pessoas como inferiores a nós, as trataremos assim, não cuidaremos do que elas precisam, falaremos de cima para baixo. Foi por isso que Paulo, em 56 DC, disse, eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o último da fila dos pregadores. Ele via a si mesmo assim. Mas então, 7 anos depois, em 63 DC, ele escreve aos Efésios e diz, para mim que sou o menor dos menores de todos os santos.
Então ele progrediu, saiu de ser o menor dos pregadores para ser o menor dentre os santos. E pouco antes de ele ser decapitado em 65 DC, ele escreve uma carta a Timóteo e diz: Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele foi ao fundo do poço de toda a humanidade. Esse deve ser o nosso progresso, devemos crescer em humildade, não crescer em orgulho. Quanto mais você vê a Deus, quanto mais conhece a Deus, quanto mais sabe que conhece a Deus, mais você cresce em humildade. Qualquer um que diz eu conheço a Deus e não anda em humildade, mas em arrogância, em orgulho, ele não conhece a Deus. Certo, estão comigo? Se vermos pessoas como inferiores, as trataremos assim, não cuidaremos das suas necessidades e falaremos de cima para baixo? Se valorizarmos as pessoas, vamos fortalecer e edificar suas vidas com o coração cheio de compaixão e amor. Se vemos as pessoas como fontes, nós as usaremos, principalmente quando nossas vontades e desejos são postas acima do valor delas. Se vemos pessoas como seres criados à imagem de Deus, extremamente preciosas e valiosas, nossa motivação será abençoar outros, mesmo que pareça às nossas próprias custas. Eu era uma pessoa muito egoísta antes de ser salvo. Eu lembro que a minha mãe costumava chorar, eu lembro que ela dizia, você é muito egoísta. E eu era. Então eu fui salvo em 79 e o Espírito Santo teve que atacar as fortalezas do meu egoísmo. E eu te digo, os primeiros 10 anos foram difíceis. E uma das fortalezas, como resultado do egoísmo na minha vida, era a lascívia sexual. Deus me libertou desse espírito, dessa fortaleza em minha vida no dia 5 de maio de 1985. Era o fim de um jejum de 4 dias. E quando eu me libertei da lascívia, Deus começou a renovar o espírito da minha mente. E o que aconteceu foi que a atitude de Deus começou a crescer no meu coração para com as mulheres. E eu percebi que tudo que a lascívia sexual faz é reduzir a mulher a um pedaço de carne. E o que aconteceu foi que Deus começou a colocar a visão dele no meu coração. Lembra, a Bíblia diz, seja renovado no espírito da sua mente. De repente eu comecei a ver as mulheres como filhas de Deus, criadas à imagem e semelhança dele. E o que aconteceu foi que, à medida que ele desenvolveu isso em mim, eu costumava, sabe, quando eu via alguma propaganda passando, aquilo era tão difícil de resistir. Se eu via algum material pornográfico, então, se tipo eu estivesse na televisão, como na Europa, uma vez eu estava mudando os canais e de repente apareceu algo e eu disse, oh! Eu começava a ser tomado pela ira e eu dizia, Senhor, só você podia ter feito isso. O egoísmo fazia com que eu visse as mulheres como pedaços de carne, mas agora o amor que você semeou em mim, ele cresce e agora eu as vejo criadas à imagem e semelhança de Deus. E aí acontece que você começa a falar com as pessoas. Sabe, eu comecei a observar a forma como algumas mulheres eram tratadas dentro da igreja, e a razão pela qual as mulheres são tão maltratadas dentro da igreja é só egoísmo. Porque as pessoas não permitem que Deus trate com o egoísmo que está no coração delas. E aí vêm as mulheres como uma fonte ou como pedaços de carne, entendem o que eu digo? Isso serve para qualquer um, mas agora eu estou falando de homens, entendem o que eu falo? E então há um lugar onde você chega, onde Deus pode renovar sua mente e seu coração e você passa a ver as pessoas como preciosas e valiosas como Ele vê, entendem o que eu estou dizendo? E isso é algo que você precisa cooperar com o Espírito Santo, deixar Ele desenvolver isso em você. Quanto mais velho você fica, quanto mais bem desenvolvido no ministério, por assim dizer, mais você deveria valorizar pessoas. Às vezes eu fico meio preocupado porque vejo pessoas que cresceram um pouco em seus ministérios e a forma como falam com garçons e garçonetes, a forma como falam com pessoas, é muito preocupante isso. Então eu era uma pessoa muito autofocada, mas Deus começou a tratar isso e aquela lascívia saiu, mas havia outro problema que era resultado do meu egoísmo e Deus teve que tratar no mesmo período. E sabe, essa coisa era muito mais sutil, era muito mais enganosa. No começo e na metade dos anos 80, eu odiava confrontos. Eu odiava de verdade. Sabe, eu era o cara que, na verdade, na minha igreja local, de 8.000 pessoas, eu era o cara mais popular da minha igreja, sério. Eu ouvia todo mundo falando, rapaz, aquele Bevere, ele é um cara tremendo, ele é um cara legal, ele é tão cheio de amor. Porque, sabe, eu sempre diria algo bom para você, mesmo que não fosse verdade. Quer saber por quê? Eu odiava o confronto, mas eu não percebia por que eu fazia aquilo.
Então, uma vez eu estava orando e o Espírito Santo atacou de novo o egoísmo que era disfarçado de ser legal. E um dia o Espírito Santo me disse, você não ama aquelas pessoas? Eu disse, como é? Ele disse, você não ama? Sabe, eu tinha acabado de receber um comentário de alguém que dizia como eu era legal e amoroso e o Espírito Santo disse, você não ama essas pessoas? Eu disse, sabe, você sabe que é a voz de Deus, mas você diz, pai, você pegou o filho errado? Eu acho que você se confundiu porque eu sou um dos caras mais populares da minha igreja. Deus disse, você não os ama? Eu disse, por que eu não os amo? Ele disse, sabe por que você diz coisas legais às pessoas mesmo que não seja verdade? Eu disse, não, por que eu digo coisas legais mesmo não sendo verdade? Ele disse, porque você teme a rejeição delas? E ele disse, quem é o foco do seu amor, você ou elas? Eu disse, acho que sou eu. Se você as amasse, diria a verdade a elas em amor? É por isso que muitas vezes ministros não conseguem pregar algumas mensagens no púlpito. Por isso que muitos ministros não conseguem às vezes falar a verdade em amor. Porque tem medo da rejeição, tem medo que algumas pessoas comecem a deixar sua igreja. Graças a Deus isso não acontece aqui. Pastores já vieram chorando para mim e disseram, sabe, John, se eu aliviar um pouco a minha mensagem, eu sei que minha igreja cresce, mas eu não posso. Talvez ele tenha uma igreja com 2.000 e veja outra igreja com 6.000 e pense, sabe, eu poderia chegar lá. Se eu aliviasse minha mensagem, mas eu não posso, porque eu amo as pessoas. Quando você ama alguém e você fala a verdade em amor... E o que aconteceu foi que depois que Deus tratou comigo, eu ainda tinha aquela fortaleza do egoísmo e agora eu me tornei um pregador muito duro. E eu fui para o outro extremo, agora eu vou pregar a palavra de Deus, quer vocês gostem ou não. E aí, quando eu comecei a viajar, na década de 90, eu estava fritando congregações. Rapaz, eu me sentia tão mal. Os pastores assistindo aquilo, eu me sentia tão mal pelos pastores. Alguns nem me chamavam. Porque a bagunça que tinham que limpar depois que eu ia embora. E eu era um exemplo clássico dessa passagem. Deixa eu achar ela aqui. Aqui, 1 Coríntios 8:1, nova tradução viva. Vocês acham que todos concordam com seu perfeito conhecimento? Mas se o conhecimento nos faz sentir importantes é o amor que edifica a igreja? Então lá estava eu fritando aquelas congregações. Eu não tô nem aí se vocês gostam, eu preguei. Mas faltava o amor? Todo o que é nascido de Deus ama, porque Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Estão comigo? Então um dia o que aconteceu foi que meu ministério começou a crescer e começamos, sabe, a pregar em outros continentes e nações. Eu fui a uma conferência pregar numa conferência e o pastor de lá não ficou feliz com o que eu preguei. E aí ele começou a falar de mim. E eu ouvi o que ele estava falando de mim em 4 continentes. 4 continentes? Não estou falando de 4 igrejas. Estou falando de 4 continentes. E eu lembro, quando isso aconteceu, ele, claro, me escreveu uma carta e eu ouvi isso de outras pessoas também. Eu fiquei devastado. Fiquei absolutamente devastado. E o que aconteceu foi que eu comecei a cavar. E eu lembro que toda manhã eu orava no meu porão com toda a minha paixão. Deus, me dê mais compaixão. Porque o que ele falou de mim foi, John Bevere não tem compaixão? E eu comecei a orar, Deus, me dê mais compaixão, por favor, mais compaixão. E eu comecei a clamar a Deus para ter mais compaixão. E o que aconteceu? Deus começou a agir. E eu lembro, eu estive em uma igreja no ano passado, eu já tinha estado nessa igreja há vários anos, sabe, uma grande igreja. E o pastor, depois da conferência, estávamos conversando e ele disse, se importa se eu for um pouco pessoal? Eu disse, não. Ele disse, sabe, John, você ainda está pregando uma mensagem tão poderosa como sempre pregou antes? Ele disse, mas há tanto amor. Ele disse, eu não via amor antes. Ele disse, agora parece encharcado de compaixão.
Eu fui procurar aquele homem que falou de mim e espalhou em 4 continentes. Sabe, a coisa triste é que a igreja dele se dividiu completamente. E ele perdeu sua eficiência. Eu não sei se foi resultado direto do que ele fez comigo, não estou dizendo que foi. E sabe, eu lamentei tanto por ele, procurei por ele e percebi que mesmo ele não tendo a intenção de ser uma bênção para mim, aquele cara foi uma das maiores bênçãos em minha vida, porque ele me fez cavar. Sabe, eu olho para Judas e Judas foi um dos caras que empurrou Jesus para o destino dele. Por isso que quando ele o beijou, quando Judas o beijou, ele disse amigo. O chamou de amigo? Porque Judas estava ajudando Jesus em seu destino. Sabe, José, os 10 irmãos dele queriam destruí-lo, mas foram eles que o empurraram para o destino que ele teria. Algumas vezes as pessoas que fazem o pior para você são as pessoas que te empurram para o seu destino, porque os irmãos de José disseram, vamos destruir o chamado de Deus na vida dele. Ele disse que será um líder, mas vamos destruí-lo. Mas o mais impressionante é que nunca conseguiram destruí-lo. E foram apenas instrumentos que Deus plantou desde a fundação do mundo para que José cumprisse o seu destino. A única pessoa que pode destruir o chamado de Deus na sua vida, aponte o dedo para você mesmo e diga eu. Apenas você pode destruir o chamado dele em sua vida. Israel ficou ofendida com Moisés, mas Deus disse, na verdade, estão ofendidos comigo. E a ofensa deles contra Deus acabou custando a eles o destino. Deveriam entrar na terra prometida, mas acabaram morrendo no deserto. Porque eles saíram da vontade de Deus. Estão comigo? Você diz amém? O objetivo é o amor de Deus e tudo se resume a como vemos as pessoas. Se permitirmos que o amor e a compaixão de Deus cresçam em nossas vidas, não encararemos pessoas com desprezo. Isso alimenta o tratamento crítico, as atitudes julgadoras, a aspereza em nosso comportamento, etc. Eu quero ir para Romanos capítulo 14, versículo 10, por favor. Porque você critica e julga o seu irmão? Ou porque você despreza e diminui o seu irmão? Porque todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Verso 12, assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo, dará uma resposta em relação ao julgamento a Deus. Sabe, a razão de Paulo trazer o tribunal de Cristo tem a ver apenas com uma coisa, desprezar ou criticar o seu irmão. Não é impressionante? Ele falou especificamente a respeito do tribunal de Cristo. Se crentes perdem de vista o segundo maior mandamento, amar uns aos outros, evidentemente caem na armadilha da qual Paulo fala, desprezando uns aos outros. Essa mentalidade é especialmente encontrada quando alguém possui conhecimento bíblico fora do fundamento dos frutos do Espírito. A Bíblia diz que Deus é amor, certo? Como falamos antes, ele não tem amor, ele é amor. Então não devemos ser diferentes, pois fomos recriados à sua natureza. Eu quero que você vá comigo para 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. E eu quero ler isso para vocês hoje. Eu vou ler da Nova Tradução Viva. Paulo diz, se eu pudesse falar qualquer língua no céu ou na terra e não amasse as pessoas, eu estaria apenas fazendo barulho sem sentido, como um sino alto ou um símbolo retinindo. Se eu tivesse o dom da profecia, e se eu conhecesse todos os mistérios do futuro, e soubesse tudo sobre tudo, mas não amasse os outros, de que serviria? Se eu tivesse o dom da fé, falasse com a montanha e ela se movesse, sem amor eu não teria nada de bom para dar a ninguém. Ouça isso, o amor se origina no coração. Quantos sabem que há 3 níveis de comunicação? Vamos, falem comigo, quantos sabem disso? Eu fico feliz porque pelo menos 10 sabem. Não, tudo bem, eu não acho isso ruim, por favor, entendam. Há 3 níveis de comunicação. A palavra é o nível mais primário da comunicação. Porque você pode olhar para o seu irmão em necessidade, dizer seja aquecido e alimentado. A Bíblia diz que se a compaixão não for manifesta, como o amor habita em você? Certo? Você pode dizer ao irmão, eu vou orar por você, mas se ele tiver necessidade de comida e coisas cotidianas, como o amor de Deus habita em você, então a forma oral é a forma mais primária de comunicação. O próximo nível de comunicação são as ações. Mas não é o nível mais alto? Eu disse não é o nível mais alto? Diga, não é o nível mais alto? Sabe por que eu digo isso? Paulo disse, se eu der tudo o que eu tenho aos pobres, e até entregar meu corpo para ser queimado, essa é a ação mais elevada de amor que você faria, mas ele diz que você pode ter essa ação elevada e não ter amor? Ele disse, se eu der tudo o que tenho aos pobres, entregar meu corpo para ser queimado e não tiver amor, de nada se aproveita? Isso me diz que o nível mais elevado da comunicação é aquele do coração. É onde o amor se origina.
O amor se origina em seu coração, por isso tem que haver a obra do Espírito Santo, e é por isso que eu sou tão grato àquele ministro que me fez implorar pela compaixão a Deus. Eu não conseguiria sozinho. Eu me ajoelhei e disse a Deus, eu preciso. Então você deve orar por muita graça, muito amor e muito temor do Senhor. Vocês entenderam isso? De tudo o que falamos, é isso que vai funcionar, é o que vai multiplicar a graça de Deus na sua vida. Você pode dizer amém? Deixa eu ler algo para vocês. Direto do livro. Quando amarmos, seremos pacientes e bons com os outros, não invejaremos o sucesso dos outros, porque será nossa paixão vê-los vencer. Jamais nos gabaremos de nós mesmos, abandonaremos toda arrogância e orgulho, não exigiremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito, não ficaremos irados. Não seremos impacientes, não guardaremos quantas vezes fomos injustiçados, mas decidiremos perdoar e liberar toda a dívida. Nunca riremos da injustiça, mas teremos paixão pela misericórdia, pela verdade, não desistiremos das pessoas, nem perderemos a fé, sempre esperaremos o melhor. Sempre veremos as pessoas como inocentes até que provem que são culpadas e não o contrário. E mesmo assim esperaremos o arrependimento e a restauração. Seremos cheios de esperança, superaremos qualquer dificuldade em benefício do reino e do bem-estar de outros. Veremos a edificação piedosa dos outros que só pode ser encontrada quando elas se alinham a Cristo para que Ele cumpra a vontade dele nelas. Você pode dizer amém? Sabe, eu tenho um amigo muito querido. E toda vez que eu ia para a igreja dele, ele dizia, você quer ficar no hotel luxuoso ou no rico? Eu dizia, no hotel rico, por favor. E sabe, eu nunca vi um homem tão extraordinário. Jack voltou para estar em casa com o Senhor em maio desse ano. Estava indo fazer uma cruzada no Zimbábue, pegou um avião em Amsterdã e teve um ataque cardíaco. Eu nunca vi um homem amar sua esposa e suas filhas como aquele homem. Nunca vi alguém amar e chorar pela sua congregação como aquele homem. Nunca vi alguém tratar garçons e garçonetes como ele fazia. Quando eu fui ao seu funeral, você não acreditaria quantas milhares de pessoas estavam lá? E sabe, muitos mais ainda foram salvos e foram à sua igreja. E sabe quem eram? Garçons, garçonetes, valetes. Eram pessoas da cidade, porque onde quer que Jack Wallace estava, ele não era tratado como uma pessoa mais importante, você era a pessoa mais importante. E eu lembro que vários líderes estavam no funeral dele, Tony Barnett e vários outros líderes. E eu lembro que todos foram convidados a falar um pouco. Durou 4 horas e meia. Imagine vários pregadores juntos, você deve entender. E Lisa e eu fomos os primeiros e depois vieram outros, mas acho que o quinto cara a falar foi o Jim Bakker. Jim Bakker se levantou, olhou para aquela congregação e ele disse, eu achava que eu era o melhor amigo do Jack Wallace. E o lugar inteiro estourou em riso. Porque era exatamente assim que ele fazia você se sentir, era exatamente isso que você era para ele, quando estava junto com ele. Eu ouvi falar com um valet que ia estacionar seu carro, eu ouvi falar com um garçom, e ele os tratava como seres humanos preciosos. Ele os tratava muito bem, nunca os desprezava, ele deixava gorjetas que me impressionavam. E sabe, no começo eu não entendia, mas depois entendi. E sabe, andando com pessoas como ele e outros, Pastor Rob, Linda, você aprende. E eu pensei, está certo, eles são valiosos. Que forma de usar dinheiro para influenciar a vida das pessoas? Jesus disse, usem dinheiro para influenciar pessoas das suas habitações eternas. E no final elas te receberão na sua habitação eterna. E, sabe, Jack tocou vidas e vidas e vidas. Ele não foi só fiel ao seu chamado, aos seus dons e construir uma igreja de 4.000 pessoas no Michigan em 10 anos, mas ele também fez que suas minas se multiplicassem em toda a área da sua vida. Estão comigo? Há outro homem em que eu penso quando considero os indivíduos que mais impactaram a minha vida. Sabia que alguns deles você nunca verá atrás de púlpitos nessa terra, porque não são pregadores? E um homem que eu penso que teve tal profundo impacto na minha vida foi um homem chamado Mike Paulson. Mike trabalhou na Rockwell International, eu trabalhei na Rockwell International, eu era engenheiro e ele era contador naquela época. Sentávamos próximos um do outro, ele descobriu que eu fui na igreja dele e que ele foi na minha igreja e começamos a conversar. E sabe, Mike era um cara extraordinário, você ficava perto dele e ele exalava integridade, exalava amor e integridade. Mike era um cara brilhante, a gente passava às vezes horas e horas conversando e ele me ensinava muito. E eu era um bebê cristão, tinha sido salvo há alguns anos apenas. E eu lembro que eu saí para trabalhar em tempo integral, deixei de ser engenheiro para trabalhar na minha igreja e pouco tempo depois ele também saiu da Rockwell International e começou seu próprio negócio.
E, sabe, por anos ele fez o meu imposto de renda de graça, porque ele via que eu não ganhava muito dinheiro e ele disse, não, John, eu faço para você, eu amo sua vida, eu faço. E eu lembro quando o nosso ministério decolou, ele ajudou o nosso ministério a decolar, ajudou tantos outros ministérios com o seu trabalho. E sabe, ele também tinha muitos e muitos clientes que eram empresas, porque a empresa dele cresceu muito e de repente ele já estava com vários funcionários trabalhando com ele. E recentemente eu liguei para o Mike porque eu lembro que tinha um cara de quem ele falava muito, era um cara que tinha tido grande influência na vida dele. E eu lembro de ele falando desse cara chamado Charlie. Então, quando eu escrevi o livro, eu liguei para o Mike e eu disse, Mike, sabe, eu quero que você me conte sobre esse cara, o Charlie. E ele começou a chorar, mas antes de eu te falar o que ele me falou sobre o Charlie, deixa eu te contar o que eu também perguntei a ele nesse telefonema. Eu disse, Mike, quantos clientes passaram pelo seu escritório de contabilidade desde que você começou? Ele disse cerca de 12 mil. Eu disse, quantos clientes regulares você tem que vão todo ano? Ele disse cerca de 5 mil. Eu disse, desses 12 mil, a quantos você ministrou? Ele parou um pouco, pensou. Primeiro ele disse todos. Eu disse, não, Mike, eu quero um número realista. A quantos você de fato ministrou? Ele parou, pensou. 90%. Eu disse, então você ministrou a palavra de Deus a 10 mil pessoas? Ele disse sim. Eu disse, quantos você levou ao Senhor? Ele disse, John, centenas. Ele disse, semana passada veio um cubano aqui no escritório com câncer, oramos, ele foi salvo. E eu fiquei ali impressionado. E eu disse, então me conta sobre aquele homem que teve grande influência na sua vida, e ele começou a chorar. Ele disse, John, seu nome era Charlie. Ele era o zelador de uma fábrica de papel. Ele disse, John, deixa eu te falar sobre a minha família, nunca te falei antes. Ele estava desmoronando de chorar ao telefone. Ele disse, mais da metade dos meus tios e tias terminaram num asilo para loucos. Ele disse, minha mãe terminou num asilo desses. Ele disse, meus 2 avós foram baleados e morreram. Ele disse, esse era meu destino, eu caminhava para isso. Ele disse, por problemas financeiros, minha mãe teve que me entregar a outra família por 7 anos. E a família a quem ela me entregou era a do Charlie. Charlie era zelador de uma fábrica e ele se sentava e me falava da palavra de Deus. E todo domingo ele me levava para a igreja e no caminho para a igreja me ensinava sobre a palavra de Deus. E ele disse, John, se não fosse pelo Charlie, eu não seria o que sou hoje, provavelmente estaria louco num asilo ou morto. Talvez eu fosse um viciado em drogas ou um alcoólatra. E ele chorando disse, sabe, John, a minha filha escreveu algo. Sabe qual foi o título da redação para a escola? O maior homem que eu nunca conheci. E ela disse que a redação era sobre o Charlie. O zelador de uma fábrica de papel, eu quero que você pense nisso. Charlie impactou Mike. Mike alcançou mais de 12 mil pessoas em seu escritório. E quem sabe o efeito dominó disso? Ele levou ao Senhor centenas de pessoas. Imagine o efeito dominó e não só isso, ele teve grande impacto em minha vida. E hoje tocamos milhões de vidas. Então todos os milhões que eu tocar serão creditados ao Mike? E todos esses milhões também serão creditados ao Charlie, que impactou o Mike? Charlie multiplicou suas minas grandemente? Isso me lembra uma história real que um funcionário leu para mim recentemente sobre um ateu chamado Max Jukes e um homem de Deus chamado Jonathan Edwards. Quantos aqui o conhecem? Eis aqui a história, você está pronto? Max Jukes, o ateu, vivia uma vida ímpia, casou-se com uma garota ímpia e dessa união nasceram 310 pessoas que morreram miseráveis, 150 criminosos, 7 eram assassinos, 100 eram bêbados e mais da metade das mulheres eram prostitutas. Seus 540 descendentes custaram ao Estado $500.000. Como isso foi escrito há muito tempo, vale uma conversão aí? Mas ainda bem, isso funciona para os dois lados. Há o registro de um grande homem de Deus americano chamado Jonathan Edwards. Ele viveu na mesma época que Max Jukes, casou-se com uma crente. Fez-se uma investigação sobre os 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. 13 viraram presidentes de universidade, 65 professores, 3 senadores,
30 juízes sem advogados, 60 médicos, 75 oficiais do Exército e Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores proeminentes e um vice-presidente dos Estados Unidos. 80 se tornaram funcionários públicos em outras áreas, 300 formados em universidades, dentre os quais governadores, ministros em países estrangeiros, seus descendentes não custaram um único centavo ao Estado. Estes homens, Charlie, Mike e Jonathan Edwards, influenciaram um número tão grande de vidas que a influência deles levou a um legado. Entenda, não foi o ministério público do Jonathan Edwards que impactou as multidões que falamos, mas suas vidas pessoais. Esse ministério Deus dá a cada um de nós. Eu penso em você, pastor, que me contou da sua experiência no céu noite passada. Aí está você, pastor auxiliar, fiel nessa igreja, e Deus te deu uma viagem para o céu no ano passado, e Jesus te mostrou a fila de pessoas que você tocou e você disse que a fila era tão grande que não dava para ver o fim. Deus dá a cada um de nós a chance de tocar a vida de pessoas e multiplicar as minas. Ninguém fica sem receber a chance, você pode dizer amém? Como você responde a um policial, a forma como fala com seu pastor, a maneira como conduz sua vida financeira, as palavras que usa com indivíduos, a lista continua e tudo afeta a vida daqueles ao seu redor. Você será um construtor ou uma pedra de tropeço? Sim, cada um de nós prestará contas pessoais a Deus, então não se condenem mais uns aos outros. Decidam viver de tal maneira que não coloquem um obstáculo no caminho de outro cristão. Busquemos harmonia na igreja e tentemos edificar uns aos outros. Isso é Romanos 14, 12 e 19, nova tradução viva. Paulo fala isso em relação direta com o tribunal de Cristo. Cada influência que exercemos sobre as pessoas passará por um exame detalhado. É muito importante termos isso diante dos olhos o tempo todo. Isso nos motivará a vencer. Repitam, vencer. Vocês entendem isso? Ao invés de olharmos para nós mesmos, ou seja, vencendo, estamos correndo a nossa carreira com propósito a cada passo, ganhando prêmio. Amém? Rebecca Ruth Springer foi uma mulher que viveu no século XIX. Ela teve o privilégio de ir para o céu. Ela esteve no céu. Deus sabe quanto tempo ela ficou de coma por meses, mas ela escreveu um dos livros mais famosos, que se chama Intramuros, Meu Sonho com o Céu. E no seu livro ela fala de um grande homem de Deus no céu que olhou para ela e disse o seguinte. Ela diz, eu estou citando do livro dela. Se pudéssemos entender enquanto ainda somos mortais, que dia a dia estamos construindo para a eternidade. Me alegrei muito quando eu li isso, porque eu já tinha escrito quase todo o livro. Se pudéssemos entender que enquanto ainda somos mortais, dia a dia estamos construindo para a eternidade, como nossa vida seria diferente? Cada palavra gentil, cada pensamento generoso, cada ato altruísta se tornará uma coluna de eterna beleza na vida que virá. Outra grande forma de influenciar pessoas é levando pessoas a Jesus. Ganhar almas. Eu vou ler Provérbios 11:30 na Bíblia ampliada. O fruto de uma vida justa e sem concessões é uma árvore de vida, e aquele que é sábio captura vidas humanas para Deus. Como um pescador de homens, ele as acumula e recebe para a eternidade. Não é uma grande passagem? Como jovem crente, eu costumava sentir a pressão para pregar a cada pessoa com quem eu tinha contato. Provavelmente eu afastei mais pessoas do que ganhei. Mas quando fiquei mais velho, percebi que o Espírito Santo nos guia, por isso Jesus disse, eu só posso fazer o que vejo meu Pai fazer. E eu me tornei um pouco mais maduro, um pouco mais sábio com a forma com a qual lido com as pessoas, entendem? Uma das pessoas que eu tive o privilégio de levar ao Senhor foi minha própria esposa, Lisa Bevere. Ela era a pessoa mais selvagem da universidade, e isso não saía da minha boca, saía da boca dos outros. Ela era um animal de festas. Ela caminhou rapidamente para o vício em álcool, infelizmente até hoje o pai dela é um alcoólatra. Basicamente ele passou a vida inteira bêbado. E esse era o destino dela, aonde ela estava indo. Deus pôs em meu coração, eu disse, Senhor, não ficarei com nenhuma outra mulher até minha esposa vir. Porque antes de ser salvo, namorar era um hobby, mas depois que me converti, namorei 3 garotas, todas cristãs. 2 queriam casar comigo, eu queria casar com a terceira, nenhuma era de Deus. Então na terceira relação eu disse, Deus, eu não quero namorar mais, agora só quero a minha esposa. Aí Deus pôs no meu coração para eu sair com a garota mais selvagem do campus. Eu liderava o estudo bíblico na universidade, as garotas achavam que eu tinha me desviado, mas eu tinha convidado ela para vir ao estudo bíblico no sábado à noite. Era um estudo bíblico diferente, ia até tarde, eu tinha pregado até meia-noite, ela veio, pegou minha mão. Era 1h30, ela apertou minha mão e disse, precisamos de uma Bíblia, para quê? Para fazer isso?
Fazer o quê? Ela disse ser salvo. Eu disse, mas essa hora, Lisa, certeza? Ela disse, não importa, eu quero agora. Ela foi salva de 1h30, às 2h15 estava cheia do Espírito. Ela voltou pro quarto e ficou de 3 às 5 procurando o livro de Paulo. Às 5 da manhã, escutou o Espírito dizer para ela Coríntios e achou o texto que diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Ela ficou empolvorosa porque Deus falou com ela. Na manhã seguinte, ela deixou o campus e foi para casa. Seus pais moravam em outra cidade. A mãe dela era crente, orava por ela há anos, e quando ela viu Lisa entrando pela porta, ela caiu aos pés da Lisa chorando e disse, você foi salva a noite passada, não é? Ela disse, fui, sabe, o homem que me levou ao Senhor será o meu marido? A mãe dela disse, você só está atraída porque ele te levou ao Senhor, e ela disse, se tem algo que não estou, é atraída? Foi um insulto absolutamente maravilhoso, você pode dizer amém? A Lisa namorava com os caras que te batiam se você olhasse torto pra eles, sabe? Jogadores de beisebol, de rugby, uns caras sérvios, esse tipo de coisa. Deixa pra lá. E... eu não era o tipo dela, ela me chamava de tenista magrelo, agora ela me chama de gatão quente, eu acho que está bom. Mas continuando, ela disse, mãe, Deus falou comigo essa manhã e me disse que eu vou casar com John, que ele será o meu marido. Agora deixa eu te dizer algo. Lisa Bevere hoje já escreveu livros que são best-sellers, escreveu 5 best-sellers. Seus livros estão perto de 1 milhão de cópias. Eu acho que agora são 700 mil. Ela prega em conferências de mulheres, ministra para milhares de mulheres, toda vez que ela vai pregar numa conferência. Ela já viajou o mundo todo, já esteve na Austrália ministrando, já aqui nos Estados Unidos, está na Europa, vai para as Filipinas amanhã, vai se encontrar com o presidente das Filipinas na quarta, vai pregar para cerca de 15 mil mulheres nas Filipinas essa semana. E sabe o que é realmente legal? Cada pessoa que ela tocar, eu recebo crédito. E isso não veio do lado dos meus talentos, veio do lado das minhas minas. Eu a levei ao Senhor em um nível pessoal. E agora todas as pessoas que ela toca veem o que eu digo. Sabe o que mais, pessoal? Sabe, senhoras e senhores, algumas das coisas mais insignificantes, aquelas coisas que para mim pareciam ser as mais insignificantes, acabaram sendo as mais significantes da minha vida. Nunca menospreze a direção do Espírito Santo. Você pode levar alguém ao Senhor no meio da rua e nunca mais vê-lo, e aí ele acaba sendo um Bill Wilson. E quanto ao cara que encontrou o Bill, meu querido Bill, embaixo de um banco de parque, ele o levou a Jesus, cuidou dele, e hoje Bill Wilson já tocou milhões de vidas por todo o mundo, por causa de um homem que ouviu o Espírito Santo e tocou aquele garoto. Sabe, podemos continuar aqui, mas eu digo, Deus dará oportunidade a todos. Você pode levar alguém do seu trabalho inesperadamente. Você pode levá-lo ao Senhor, pode dizer algo que no fim vai levá-lo ao Senhor. E aquela pessoa pode acabar ministrando a milhões de vidas. E no tribunal de Cristo, Jesus olhará para você e dirá, olhe todas essas pessoas que você influenciou. E você, eu nunca, são milhões? Como eu alcancei tudo isso? Lembra do cara que eu coloquei no seu coração para você falar sobre mim? Ele não foi salvo naquele dia, mas você semeou e alguém colheu, e ambos recebem o pagamento juntos e ambos se alegram juntos? Você tocou toda essa gente? Sabe, tudo diz respeito a influenciar e construir a casa sob medida para Deus. Eu te digo, o tempo é curto. O tempo é curto. Não temos tempo a perder, a Bíblia diz para remirmos o tempo. Ouça, não se torne mais ativo na sua carne, porque você sabe que não se constrói nada eterno sem a graça de Deus. Torne-se mais dependente do Espírito. Peça ao Espírito Santo oportunidades para ministrar, o reino eterno para pessoas, para influenciar a vida de pessoas. E então observe, ele vai abrir portas. E se você for fiel, ele dará mais. E aí você é fiel e ele dá mais. Você continua fiel, ele dá mais. Qual a vontade dele para sua vida? Multiplicar. Façam negócios até que eu volte, multipliquem as minas. Amém. Cada um de vocês é um embaixador do reino. A cada um de vocês ele deu habilidade para tocar almas para todos sempre. Então ouçam, faça disso um propósito para o resto da sua vida. Ser movido, impelido, dirigido pela eternidade. Amém, amém. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.